Eu sou a babaca por querer repensar sobre ter um filho com meu marido já estando grávida? Eu, 26, e meu marido Alex, 27, estamos casados há 1 ano. Recentemente descobri que estava grávida. E isso não foi planejado, porém, desde que nos casamos, não usamos proteção toda vez que tivemos relações íntimas e atualmente, eu não estou usando nenhum método anticoncepcional. Meu palpite é que estou grávida há apenas algumas semanas, ainda não consultei um médico. De qualquer forma, contei a ele quando ele voltou do trabalho ontem. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com isso porque sempre quis ser mãe. Eu tinha certeza de que estava toda sorridente quando contei a ele, e pensei que ele também ficaria quando descobrisse a notícia, porque ele sempre foi neutro sobre ter filhos. Mas minha suposição estava errada. Imediatamente ele ficou super chateado e perguntou: como diabos isso pôde acontecer? Expliquei a ele que, embora tenha sido repentino, não tínhamos usado proteção todas as vezes, então não era uma surpresa. Achei que ele teria entendido. Por algum motivo ele não fez isso. Depois de alguns minutos de idas e vindas, ele exigiu um teste de paternidade e me disse que não tinha como ser dele. Fiquei magoada e insultada. Deixe-me deixar bem claro que eu não traí e nunca trairia meu marido. Também nunca dei a ele nenhuma razão para que ele suspeitasse de que eu o estava traindo. Eu fiquei surpresa que ele duvidou da minha lealdade o suficiente para pedir um teste de paternidade. Eu disse a ele que não conseguia acreditar que ele estava me pedindo isso realmente. Ele disse que eu não estava ajudando no meu caso e que se eu não tivesse nada a esconder, faria o teste e provaria minha lealdade a ele. Sinceramente não consigo lembrar de tudo o que disse, mas acabei dizendo algo como: se você está duvidando tanto de mim e da minha lealdade a ponto de achar que eu te traí e engravidei do bebê de outra pessoa, então acho que não quero mais ter um com você. Não quero ficar presa a alguém que claramente não confia em mim. Ele explodiu comigo e me acusou de trapacear mais uma vez. Foi uma grande discussão, e ele disse que eu estava sendo uma merdinha, descartando suas preocupações e dizendo que pedir um teste de paternidade era válido. No final eu concordei com o teste, mas disse que mantive minhas palavras. Tive que destacar que concordei porque algumas pessoas estão dizendo que eu estava relutante com isso quando eu realmente aceitei. Não nos falamos desde a discussão e ele está no trabalho. Procurei minha amiga para pedir conselhos e ela disse que, embora ele estivesse errado ao me acusar de traição, eu não deveria ter dito isso a ele por causa de uma de suas preocupações válidas e que claramente tinha um motivo para se sentir assim sobre a situação. Não consigo entender como fiz sentir como se eu o estivesse traindo. Fiquei tão magoada que ele me insultou daquele jeito e me acusou de fazer algo tão nojento quando eu achava que deveríamos confiar um no outro. Mas eu sou a babaca por dizer o que eu disse? Edição. Muitas pessoas estão sugerindo que ele fez uma vasectomia secreta que falhou, e isso passou pela minha cabeça. Durante a discussão, perguntei se ele fez uma vasectomia ou era infértil e é por isso que o bebê não poderia ser dele, mas ele descartou isso e continuou dizendo: simplesmente não poderia ser dele sem me dar uma razão sólida. Então, a esse respeito, realmente não tenho ideia do que dizer. Edição 2. Acho que devo elaborar a parte neutro sobre ter filhos. Eu disse a ele quando ainda estávamos namorando que não ter filhos era um problema para mim. Ele disse que estava ok porque sua posição sobre isso era que, se um dia tivermos filhos, tudo bem. E se algo acontecer e não tivermos, tudo bem. E eu acho que isso é neutro, pois não sei como chamar. Então, quando eu disse a ele que estava grávida, pensei que ele ficaria bem com isso, como ele disse. Mas aparentemente ele simplesmente mudou de ideia e não me contou. E também não tenho problemas com homens que querem testes de paternidade, só tive esse problema com ele pois sempre fui fiel e nunca dei uma razão para ele pensar o contrário. E agora ele vem com essa ideia. E ainda por cima sem nenhuma prova? Atualização 23 de agosto de 2024. Olá a todos, esta não será uma atualização super louca dizendo que recebemos o resultado do teste e que ele fez uma vasectomia secreta etc. Mas é meio grande. Este pode ser um post longo, então vou colocar um resumo no final. Obrigado pelas palavras gentis e conselhos de todos. Tudo foi super útil, incluindo as críticas, porque realmente me fizeram refletir sobre meu comportamento e como lidei com a situação. Além disso, sinto muito por não ter respondido a nenhum comentário. Eu estava recebendo muitos constantemente e foi um pouco esmagador. Seguindo em frente. Depois que fiz aquela postagem e ele chegou do trabalho, preparei seu jantar favorito e o deixei relaxar um pouco antes de abordar o assunto calmamente novamente.
Eu disse a ele que estava feliz em fazer o teste de paternidade, só que estava um pouco magoada por ele me acusar de traí-lo, porque eu o amava muito e odiaria fazê-lo se sentir assim. Também me desculpei pelo que disse. Perguntei se ele estava apenas sobrecarregado ou assustado com as notícias e é por isso que ele me acusou como fez. Ele disse que não era isso e que essa era genuinamente sua maior preocupação. Ele então me disse que não estava disposto a falar comigo, dizer mais nada ou negociar sobre nada até depois de terminarmos o teste. Perguntei se ele tinha certeza e ele praticamente gritou comigo, dizendo para eu deixar o assunto de lado por enquanto. Então eu deixei. E então as coisas têm estado super tensas. Fiquei rolando comentário após comentário pelo que parece uma eternidade. Muitos de vocês disseram que ele estava traindo. Eu queria dar a ele o benefício da dúvida e atribuir isso a ele ter sido informado de que era infértil ou algo assim, mas acabei tendo uma sensação muito ruim no meu estômago de que eu deveria verificar o telefone dele. Eu nunca quis ser o tipo de pessoa que mexe no telefone do seu parceiro obsessivamente sem motivo, mas meu instinto nunca me enganou. Então eu fiz isso ontem à noite enquanto ele dormia. Eu roubei o telefone dele da mesa de cabeceira e fui para a sala de estar. Ele está me traindo. E se isso não fosse ruim o suficiente, é de fato com minha amiga que mencionei no último post. Como muitos de vocês disseram. Acho que faz sentido agora que penso nisso, mas ainda estou realmente chocada. Eu nunca desconfiei do relacionamento deles antes, mas depois de ler os comentários, percebi que a reação dela foi um sinal de alerta. Eu li as mensagens deles, e pelo que eu posso dizer, isso só está acontecendo há alguns meses e começou depois que nos casamos. Mas na verdade, eu só foquei nas mensagens de logo depois que eu disse a ele que estava grávida. Ele mandou mensagem para ela dizendo coisas como: "Não sei o que eu estava pensando quando decidi transar com ela sem camisinha. Ela diz que é meu, claro, mas eu juro por Deus que é melhor que não seja. Ficarei feliz se não for. Obviamente não quero um filho com ela. Prefiro ficar com você do que ficar preso a ela, você neste contexto sendo meu amigo. Eu sei que deveria ter tido cuidado. Não me importa se ela acha que sou um babaca ou um marido horrível agora." Essa foi a resposta dele quando meu amigo contou que eu fui até ela para falar sobre a situação. Então sim, essas foram apenas algumas mensagens, mas as conversas deles eram difíceis de ler e eu acabei chorando muito. Eu tirei print das mensagens, enviei para mim mesma do telefone dele, deletei as mensagens do telefone dele para parecer que ele nunca tinha enviado nada, e então deletei as capturas de tela, e deletei da pasta recentemente deletada. Eu também fui no laptop dele para verificar se elas tinham sido deletadas lá também. Pelos textos dele, entendi que ele não fez uma vasectomia secreta que falhou, nem acha que é estéril. Já que ele mesmo disse que deveria ter sido mais cuidadoso e não sabe o que estava pensando. Não acho que ele diria isso se achasse que era infértil. Também quero dizer que sim, ele sabe que atualmente não estou tomando anticoncepcional. E foi ele quem decidiu não usar camisinha, não eu. Eu apenas concordei. Não o pressionei. No começo ele fazia o coito interrompido, mas ocasionalmente ele não fazia. Não sei por que ele continuaria sem usar camisinha ocasionalmente depois que o caso começou. Acho que era porque me dizer que não queria mais ficar sem proteção toda vez, não importa o que acontecesse, me deixaria desconfiada. E se ele tivesse passado alguma doença para mim? Mas é basicamente isso por enquanto. Não vou confrontá-lo sobre traição imediatamente. Vou fazer o teste, então confrontá-lo e dizer que quero o divórcio junto com os resultados do teste. Quer dizer, esse é meu plano no momento, mas minha mente também está em todo lugar, então talvez essa não seja a melhor maneira de fazer isso? Não sei. São tipo 6 da manhã, me sinto uma merda e não dormi nada, risos. Quase esqueci de mencionar que vou fazer um teste de DST só por segurança. Acho que vou fazer um aborto só porque não quero que minha primeira gravidez seja um verdadeiro inferno quando deveria ser uma experiência feliz emoticon triste. Mas obrigada a todos que me parabenizaram. Isso significa muito. A próxima atualização provavelmente será depois do teste de paternidade, ou quando eu sentir que preciso atualizar. Última atualização, há 5 meses.